Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando assunto é banco de dados, quando assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um tema aqui que ele é muito questionado aqui pelos nossos alunos, por pessoas que estão na área de tecnologia, que é o seguinte: é possível aprender banco de dados sem ter conhecimento em inglês? Eu vejo que muitas pessoas travam nessa questão do inglês. Às vezes tem medo do inglês. Eu vou mostrar aqui algumas situações que realmente é necessário você ter inglês e outras situações que não é necessário realmente você ter inglês, tá? Então fica aqui até o final desse vídeo para você entender muito bem quando é o momento de você realmente se preocupar com o inglês e realmente ter um foco, uma atenção especial para esse caso do inglês, beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos. O nosso objetivo é realmente te ajudar na sua carreira na área de tecnologia. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A gente entender que o inglês ele é muito importante, sim, tá? Na área de tecnologia. O inglês ele te dá acesso aos melhores conteúdos. Hoje, se você pega, por exemplo, a documentação oficial da Oracle, é, ela é toda em inglês, tá? Existem algumas partes da documentação lá que você pode ter acesso em português, tá? Até algumas questões de cloud, mas de forma geral, quando você tem acesso ao inglês, você tem acesso às melhores informações dos melhores professores do mundo, tá? Então, o inglês ele te dá acesso realmente aos melhores conteúdos, tá? É, Quanto mais cedo você tiver o inglês, melhor, sem dúvida. Se você é uma pessoa que está no início da carreira e já tem inglês fluente, cara, isso vai ser uma vantagem muito boa para você. Então, entender que é um ponto forte. Só que se você não tem inglês, você precisa entender que não é porque você não tem inglês hoje que você vai travar, que você vai parar, tá? E muito menos deixar de estudar algo relacionado à sua carreira, a uma tecnologia que você escolheu, a uma certificação por conta do inglês, tá? Então não coloque o inglês como um impeditivo para sua carreira. Você ter o inglês vai ser bom? Sim. Vai te ajudar? Vai, tá? Inclusive com certificações e outras coisas que a gente vai falar aqui até o final desse vídeo, mas não deixe isso te parar. Ah, eu não vou fazer essa certificação, o curso agora por conta do que eu não tenho inglês. Calma, não é bem assim. Não utilize o inglês para poder ser uma desculpa para você travar, para você não crescer, tá? Utilize o inglês de verdade para você entender o quanto que, se você tiver, isso vai ser uma vantagem, sim. E, cara, quais são as situações específicas que você vai ter uma necessidade de um inglês? Qual o nível de inglês que você precisa? Então é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa é fato, com o inglês você vai ter mais acesso a vagas, tá? Acredito que ao invés de ficar procurando vagas somente no Brasil, você pode ter acesso a vagas no mundo, se você tiver a possibilidade de fazer uma entrevista em inglês, por exemplo, e também a conteúdos, tá? Isso é muito importante, que com o inglês realmente você tem um acesso muito maior, tá? Quando que o inglês é importante, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos importantes, tá? Sobre a questão do inglês. Primeiro, para você atuar numa multinacional, o inglês pode ser muito importante. Ah, quero trabalhar numa empresa que é uma empresa global e que muitas vezes existem equipes que estão fora e que muitas vezes a comunicação central ali da empresa é inglês. No meu caso, eu trabalhei dentro da Oracle e a gente tinha uma comunicação interna muito forte, né? O time global, onde você trocava e-mail, onde você fazia calls, onde você tinha encontros ali, treinamentos nos Estados Unidos. Então, nesses pontos, o inglês ele é muito importante, sim, tá? Outra coisa, se você não trabalha numa multinacional, mas você quer atuar em projetos internacionais, tá? Às vezes a empresa que você trabalha é uma empresa que está no Brasil, mas ela tem alguns clientes fora. E muitas vezes pode ser um diferencial. Hoje a DBOCM tem projetos que a gente atua, por exemplo, com pessoas do Canadá, tá? Então existem projetos internacionais que muitas vezes você tem o inglês, você vai conseguir se comunicar, vai conseguir interagir nesse tipo de situação, tá? Outra questão são empresas internacionais, tá? Então, muitas vezes, existe até a possibilidade de você trabalhar para empresas dos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Então, existem a possibilidade de você trabalhar em empresas que têm uma atuação internacional. E muitas vezes elas contratam pessoas que estão em outros países. Então, existe essa possibilidade também. Para isso, também o inglês vai ser importante. Normalmente, essas situações que eu te falei de atuar no multinacional, às vezes você pode entrar como iniciante numa empresa multinacional, tá? Mas acho que dificilmente você vai atuar num projeto internacional no nível iniciante, tá? Você que está aprendendo, por exemplo. Normalmente é para quem já está no mercado.
Então, o inglês, para quem já está no mercado, é muito importante. Para quem está aprendendo e quer entrar no mercado, às vezes não é tão requisito. Você pode atuar em vagas, realmente, em projetos nacionais, em empresas nacionais, tá? Sobre empresas internacionais. Quero uma vaga para trabalhar, morar fora, por exemplo. Eu recomendo que você entrando no mercado de tecnologia, atuando no seu país, pode ser uma estratégia muito interessante, tá? Eu te falo que você saindo do seu país, você tem alguns elementos a mais, como língua, como cultura, entre outros elementos que podem, de fato, te tirar da sua zona de conforto e te dar um nível de dificuldade um pouco maior. Então, você tem mais variáveis para você que está entrando no mercado. Você está entrando no mercado e quer trabalhar, consegue trabalhar dentro do Brasil, cara, vai ser muito mais fácil porque você não tem esses fatores a mais que podem dificultar. Tá? Então, são elementos para você pensar. Então, qual é a minha recomendação? Cara, quero começar na área de tecnologia, mas quero começar numa vaga internacional. Recomendo que você comece no seu país, na sua língua, que vai ser algo muito mais fácil, tá? Outro ponto que normalmente você precisa do inglês, né? Com relação às certificações, tá? Então, as certificações são muito importantes dentro da área de tecnologia. A certificação é importante para quem está na primeira vaga? Não. Normalmente, a primeira vaga não exige uma certificação. Mas, quem já está no mercado e está pensando em mudar de empresa, está pensando em ser promovido, está querendo sair de júnior para pleno, de pleno para sênior, cara, uma certificação pode ser muito importante, tá? E as certificações, elas são em inglês, tá? Você vai fazer uma certificação da Oracle, você vai ter a prova em inglês. Alguns anos atrás, a gente via certificações, né? Até mesmo a questão de você ter uma certificação em português. Uma época a Oracle liberou. E eu lembro que foi um problema, porque às vezes era difícil até de compreender a questão da prova, tá? Então a Oracle até voltou. Hoje não existe mais prova em português, as provas são em inglês. E de fato o inglês é a língua para você tirar uma prova de certificação. O inglês de uma prova de certificação é inglês bem básico, bem tranquilo. Se você tem inglês técnico, inglês de leitura, cara, é o inglês necessário para você conseguir ser aprovado numa prova de certificação, tá? Então não pense, cara, que para fazer uma prova de certificação você tem que ter um inglês fluente. Cara, eu te falo que o inglês fluente, dificilmente você vai ter aí um brasileiro falando inglês fluente. Normalmente você tem um inglês mais avançado, de conversação, mas fluente, mesmo nativo, cara, só realmente quem é nativo, cara, quem realmente nasceu naquele país de origem, tá? Então eu te falo que, com relação às certificações, o inglês básico, o inglês técnico, se você consegue ler uma questão, a documentação da Oracle, por exemplo, cara, você vai ter condição de sim fazer uma prova de certificação. Uma das coisas que a gente até recomenda para quem é aluno da DBOCM, normalmente a gente coloca alguns simulados como bônus ali nos nossos treinamentos, né? Para você entender qual que é o nível de inglês dentro de uma prova, para poder entender, e até mesmo estudando a questão dos simulados, né, no processo de revisão, depois você já entendeu o que é. Já fez os laboratórios práticos, você pode revisar um simulado. E aí, nesse simulado, você vai entender o nível de inglês nas provas, vai entender o que você está conseguindo compreender, o que você não consegue compreender, pesquisar e aprimorar essa questão do seu inglês, mas é algo muito básico, tá? Então não deixa também isso te travar. As primeiras provas de certificação que eu fiz, cara, meu inglês estava muito, muito iniciante, muito básico. Isso não foi impeditivo para eu poder realmente crescer, tá? Então o inglês é algo bem tranquilo, inclusive, para certificações, tá? Mas o que a gente precisa entender, né? Se você não tem inglês hoje, isso não te impede de aprender. Então, volto para aquela pergunta inicial. É possível aprender banco de dados sem ter conhecimento em inglês? Sim, é totalmente possível. Hoje, os materiais da DBOCM, eles são todos em português, tá? Às vezes, alguns slides ali, algum material escrito, a gente coloca para você entender mais ou menos o nível de inglês de prova, mas todas as aulas são faladas em português, as explicações para você entender os conceitos. E depois você estuda com alguém nativo na sua língua, alguém que está explicando para você em português, para você ter um entendimento de uma certificação, para você revisar simulados, para você se preparar para a prova, isso se torna muito mais fácil, tá? Então, para você que está aprendendo banco de dados, cara, você não precisa ter aquele inglês, tá? Você pode começar estudando os conteúdos da DBOCM, onde lá você vai conseguir aprender banco de dados sem ter conhecimento em inglês, entender qual que é o nível básico para você começar, pelo menos, pensar na sua primeira prova. Lembrando, você que está aprendendo, está precisando da sua primeira oportunidade agora, você não precisa fazer entrevista em inglês, cara. Normalmente, entrevista em inglês é para quem está no nível mais pleno, mais sênior, atuando numa multinacional, querendo uma vaga fora, tá? Para certificações é algo muito tranquilo que já vai te introduzir nesse mercado. Pode ficar tranquilo. Então, é totalmente possível
você aprender banco de dados sem ter conhecimento em inglês, pode ficar tranquilo a respeito disso, beleza? E aí, se você quer ter essa experiência, cara, de aprender banco de dados, mesmo sem inglês, cara, essa semana a gente está fazendo uma Masterclass Oracle Database do zero, que a gente está mostrando exatamente situações de projetos reais, de como que você pode aprender banco de dados na prática, banco de dados da melhor forma possível, vendo alguém que já está no mercado fazer os projetos de iniciantes na sua frente. Você quer fazer parte disso? Se você quer participar dessa Masterclass gratuita, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro, porque essa semana nós vamos ter 3 aulas aí mostrando vários projetos sobre banco de dados na prática. Você vai aprender a instalar o Oracle do zero, vai aprender as atividades de um iniciante ali de banco de dados que já vão te preparar realmente para esse mercado de tecnologia, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!